Fala galera, tudo bem? Vamos lá corrigir os exercícios sobre coeficiente de solubilidade e a gente começa com o exercício 2 da Federal de Rio Grande do Sul de 2020. Ó. Vamos lá. Então, sal de cozinha, cloreto de sódio, tem solubilidade, então ele deu o nosso CS aqui ó, de 35,6 em 100 ml de água. Beleza. Próximo é de 0 graus Celsius. Ao juntarmos em um copo 200 ml de água, então ele deu o dado aqui, ó, 200 ml de água, a 0,1 graus Celsius, ou seja, muito próximo de zero, então a gente pode falar que a solubilidade é 0,1 de 35,6 também, já que é o único dado que deram pra gente, né? 3 cubos de gelo e 80 gramas, então tem 3 cubos de gelo também, e 80 gramas de cloreto de sódio. Beleza. O número de componentes e fases presentes no sistema imediatamente após a mistura será... Tá. Vamos ver primeiro se a gente vai conseguir dissolver todo esse sal que foi adicionado, né? Então a gente sabe que a gente monta a tabelinha ali, né? Soluto mais solvente é igual à minha solução. Eu tenho ali o meu coeficiente de solubilidade, os meus dados barra pergunta. Qual que é o coeficiente de solubilidade nessa temperatura próxima de zero, né, do NaCl? É de 35,6. Então, eu consigo dissolver até 35,6 gramas de sal em 100 ml de solvente, né? 100 gramas de solvente, formando ali 135,6 gramas de solução, né? No caso, a água, a densidade é muito próxima de 1. Beleza. Aí eu tenho lá, ó, 80 gramas de cloreto de sódio. Então, vou colocar aqui, ó, 80 gramas de cloreto de sódio e 200 gramas de água, 200 ml de água, a mesma coisa. Beleza, se olha, não dá para fazer uma regra de 4, tem um dado a mais do que eu preciso. Então, o que eu tenho que fazer? Esconder um. Quem que eu escondo? Geralmente, o soluto, tá? Isso facilita pra gente. Vou mostrar depois por quê, ó. Então, faço o meu X, ó. Então, o meu X, ele vai dar o quê? 71,2 gramas. O que significa esse 71,2 gramas? É a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver. Então, qual que é a situação que eu tenho aqui? Ó? Tenho lá meu potinho. Nesse meu potinho, eu tenho 200 ml, 200 gramas de água. Então, tenho aqui 200 gramas de H2O. Fui lá e adicionei o quê? 80 gramas de NaCl. 80 gramas de NaCl. Consegui dissolver tudo? Não. Quanto que eu consegui dissolver aqui? Eu acabei de calcular, ó. Eu consigo dissolver 71,2. Então, eu tenho 71,2 gramas dissolvidos. Se eu consigo dissolver só 71,2 dos 80, essa é a diferença, né? Se eu fizer a conta ali, ó, 80 menos 71,2, isso aqui vai dar 8,8 gramas. 8,8 gramas. Do que? De corpo de fundo. De corpo de fundo. Então, essa vai ser a quantidade que não vai ficar dissolvido. Então, por isso que lá em cima eu falei assim, ó, coloca o X aqui, coloca o X no soluto, porque aí você consegue descobrir a quantidade de corpo de fundo que é formado, né? Porque você olha lá o quanto que você pode dissolver e o quanto você adicionou. Essa diferença é o corpo de fundo. Então, aqui embaixo, ó, vou desenhar bolinhas, a gente tem 8,8 gramas de corpo de fundo. Corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado, ou cristalizado, tem vários nomes para isso. Muito bem, só que além disso, a gente colocou mais coisa, né? A gente colocou 3 cubos de gelo. Então, vou desenhar cubo de gelo aqui, ó. Tem o cubo de gelo, tem o outro cubo de gelo aqui, 1, 2, 3. 3 cubos de gelo ali. Muito bem. Então, é a situação que eu tenho ali. Então, o que a gente tem ali, né? Então, após essa mistura, será número de componentes, né? Quantas coisas a gente tem aqui? Né? Quantas substâncias a gente tem? A gente tem duas, né? Duas substâncias. A gente tem água e sal, basicamente. Só que quantas fases a gente tem aqui? A gente tem 3 fases, né? Tem essa fase aqui embaixo. Então, a primeira fase é o corpo de fundo. Segunda fase é a água com sal.
E terceira fase é o gelo, né? A gente tem 3 fases, a gente consegue ver 3 coisinhas diferentes ali, mas é formado somente por 2 componentes, né? É formado só por água e sal. Beleza? Vamos lá para o próximo. Vamos lá para o exercício de número 3 aqui da Unip, né? O exercício bom, ó. Então, o que ele diz? Evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução, tá? Solução de nitrato de prata saturada e sem corpo de fundo. Então, o que acontece aqui, ó? Tenho lá, ó, meu potinho. Nesse meu potinho, eu tinha o quê? 40 gramas de solução, não de água, tá? 40 gramas de solução. Então, vou colocar aqui. 40 gramas de solução. E ele passou por um processo de evaporação. Então, evaporação. Quando eu evaporo, o que eu faço? Eu tiro a água somente, tá? Quando acontece um processo de evaporação, quem vai embora é somente a água. O sal ele acaba ficando. E ele ficou, né? Ele ficou. Olha lá. Então ele fala que após essa evaporação sobrou o quê? 15 gramas de resíduo sólido, né? Então ficou ali, ó. Né? É uma coisa, ferveu toda a água, ficou o sal ali, ficou o soluto, né? E aqui no caso de 15 gramas de resíduo sólido. Beleza. E qual que é a minha pergunta? Minha pergunta é a solubilidade. Qual que é a solubilidade do nitrato de prata? Ou seja, quantos gramas de nitrato de prata eu posso dissolver em 100 gramas de água? Para isso a gente vai montar nossa tabelinha ali, ó. Coloca lá, ó, soluto mais o meu solvente é igual à minha solução. Aí eu coloco lá o meu CS, dados barra pergunta. Dados barra pergunta. O CS aqui no caso é a minha pergunta, né? Então eu sei o que, ó. Em 100 gramas de solvente, quantos gramas de soluto eu posso dissolver? Essa é a minha pergunta. A pergunta é o coeficiente de solubilidade. O que a gente tem ali, ó? Vamos pegar a nossa situação. Eu tinha, ó, 40 gramas de solução. 40 gramas de solução. De resíduo sólido, o que sobra é somente o nosso soluto. Então eu tenho 15 gramas de soluto. Bom, eu tinha 40 gramas de solução, evaporei toda a água, fiquei com 15. Quanto que eu tinha, né, de água? Tranquilo calcular, né? É a diferença, 25 gramas de água. Então a quantidade de água que evaporou foi de 25 gramas. Muito bem. Com isso eu consigo calcular o meu coeficiente de solubilidade? Sim. Então se eu consigo dissolver no máximo 15 gramas em 25 gramas de água, em 100 gramas de água X. E esse meu X calculando aqui, ó, é 60 gramas. Então, meu coeficiente de solubilidade é de 60 gramas em 100 gramas de água. Essa é a nossa pergunta. Então, alternativa C novamente. Beleza? Exercício 4 agora. Farema 2020. Exercício top, tá? Muito bom exercício. Então, ele fala do iodo, ele fala de um processo que pode ser produzido esse iodo. E ele fala que a solubilidade de iodo depende da temperatura. Aqui a solubilidade é dada de uma maneira diferente. Geralmente a gente fala a quantidade de soluto, né, que a gente consegue dissolver em 100 gramas de água. Aqui ele pergunta, ele fala, na verdade, a quantidade de solvente que eu preciso para dissolver 1 grama de soluto. Tá vendo? É diferente, né? A gente vai analisar com um pouco mais de calma, né? E vamos ver que ele pergunta aqui na letra A. Indique a cor de uma solução preparada com a adição de iodo em etanol. Então, etanol. Classifica a dissolução de iodo em água em relação ao calor envolvido. Então, ele quer saber se é endotérmico ou exotérmico. Então, beleza. Ó. Primeiro, vamos responder a primeira parte da pergunta. Ó. Indique a cor da solução preparada com a adição de etanol. Então, lá, roubei lá do texto, ele fala o quê? Ó? Ao ser adicionado a solventes orgânicos, o iodo forma soluções de coloração marrom. Em solventes oxigenados e soluções de coloração violeta em solventes não oxigenados. Então eu preciso saber aqui, ó, o etanol é um solvente oxigenado ou não oxigenado? Ele é um solvente oxigenado, tá? O etanol, ele é formado pelo quê? Ó? São 2 carbonos, né?
e ele tem ali um OH, né? Ele tem oxigênio ali. Se ele tem oxigênio, ele é um solvente oxigenado. E solvente oxigenado acaba formando soluções de coloração marrom. Então, a primeira parte indica a cor de uma solução preparada com adição de etanol. Então, a primeira parte diz o quê? É marrom. Marrom. Vai ficar marrom a corzinha ali. Muito bem. Agora eu quero classificar essa solução de iodo em relação ao calor envolvido. Para isso a gente precisa da nossa solubilidade ali. Então já copiei aqui a tabelinha da solubilidade e vamos analisar ela, né? Então a gente sabe aqui, ó, existem dois tipos de dissolução. Existe a dissolução endotérmica, então tem a dissolução endotérmica, que é quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. E tem a dissolução exotérmica. Na dissolução exotérmica, quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Então, endotérmica, quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Exotérmica, quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Então, vamos ver se essa solubilidade está aumentando ou diminuindo. Então, vamos lá. A 20 graus Celsius, eu preciso o quê? Para dissolver esse 1 grama, eu preciso de 3,5 litros. E a 50 graus Celsius, eu preciso de 1,2 litros só, mais ou menos. Será que minha solubilidade aumentou ou diminuiu conforme aumentei a temperatura, né? Então, aqui eu aumentei a temperatura. Será que minha solubilidade aumentou ou diminuiu? Então, vamos lá. Se eu preciso a 50 graus Celsius de menos água para conseguir dissolver esse iodo, a minha solubilidade aumentou ou diminuiu? Percebe isso aqui, ó. Eu vou precisar de menos água. Então, imagine o seguinte, ó. Se eu preciso para dissolver 1 grama de um caminhão-pipa, ou se eu preciso de um copo de café só, onde que eu vou ter uma solubilidade maior? Eu vou ter uma solubilidade maior no copo de café. Porque no copo de café, eu preciso de pouca água para conseguir dissolver todo o soluto. Ou seja, esse soluto é muito solúvel. Se eu preciso de um caminhão-pipa para conseguir dissolver esse soluto ele é pouco solúvel. Eu preciso de muita água para conseguir dissolver ele. No caso aqui do exercício, ó, quando aumenta a temperatura, eu preciso de menos água, menos solvente para conseguir dissolver esse 1 grama. Se eu preciso de menos solvente, eu preciso só de um copinho de café, o que acontece com a minha solubilidade? A minha solubilidade aumenta, tá? Se com o aumento da temperatura a minha solubilidade aumenta, isso daqui vai ser uma dissolução endotérmica, né? Então, uma dissolução endotérmica. Isso bom, isso aqui é só a letra A. Vamos lá para a letra B, então. Então, vamos lá para o item B. O item B é uma mistura de estequiometria com soluções. Você fala, pô, estequiometria é difícil, soluções, estou começando a aprender. Meu Deus do céu, esse exercício é impossível. Não, vamos lá que a gente vai vencer. Ó. Então, considera que todo IO3- dissolvido em 1 litro de uma solução aquosa de 0,1 mol por litro desse íon, a temperatura de 50 graus Celsius, seja convertido em iodo. Então, tem o quê? Ó? Então, eu tenho 0,1 mol por litro. Então, eu tenho em 1 litro, certo? Então, a quantidade que eu tenho aqui de IO3- é de 0,1 mol, né? 0,1 mol. Beleza. Então, vamos colocar a proporção estequiométrica primeiro, né? É de 1 mol para 3 mols. Então, aqui a quantidade que eu tenho, que eu descobri de verdinho, ó, é de 0,1 mol de IO3-. Grifei de verdinho aqui, ó. Quanto que vai... Ele foi totalmente convertido em iodo, né? I2. Então, quanto que eu formei aqui, ó? X, né? Faça a minha regra de 3, de 1 para 3. Então, de 0,1 para 3, o meu X é igual a 0,3 mol de I2. Beleza. Isso eu tenho o quê? No volume de 1 litro. De 1 litro de água. Beleza. Bom, aqui a minha solubilidade ele é dada em massa. Ele não está sendo dada em mol, né? Então eu preciso converter
esse mol para massa. Então, faço uma continha aqui simples, ó. Eu sei que 1 mol de iodo I2 foi dado aqui, ó. Ele vai ter, né? Cada iodo tem 127, né? Então, 2 iodos é 254 gramas, né? 254 gramas. O que eu fiz aqui, ó? I2, né? Vai ser igual a 127 vezes 2. Beleza. Que dá 254. Muito bem. E 0,3 mol vai ser Y aqui, né? Então, 0,3 mol vai ser igual a 76,2 gramas de iodo, I2. Então, a quantidade de iodo que eu formei foi de 76,2 gramas. Agora eu quero saber, né? Ele está perguntando a massa que vai precipitar. Então, eu preciso saber o quanto que eu vou dissolver. Eu sei o quanto que eu tenho ali dentro. Vamos ver o quanto que eu consigo dissolver em 1 litro, né? Então, aqui, ó, ele fala que é 50 graus Celsius. Então, eu consigo dissolver, ó, 1 grama em 1.250 ml. Em 1.000 ml, que é 1 litro, que é o volume que eu tenho, o quanto que eu posso dissolver? Z. E fazendo a conta, né? Esse Z, ele vale o quê? 0,8 gramas. Então, qual que é a situação que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho meu potinho. Nesse meu potinho aqui, eu tenho 1 litro de água. 1 litro de água. Vou colocar aqui 1 litro de H2O. Na reação, acabou sendo formado 76,2 gramas de I2. 76,2 gramas de I2. Desse I2, o quanto que eu posso dissolver, né? Então, eu tenho aqui, ó, só 0,8 gramas dissolvidos. Então, o restante, ele vai formar corpo de fundo. E quanto que é o restante, né? Vai ser 76,2 menos 0,8. Isso aqui vai dar 75,4 gramas. Então, essa é a massa de corpo de fundo, né? Que vai ser formada. Essa é a massa que irá precipitar. E essa é a resposta. Beleza? Bom, muito obrigado pela atenção. A gente se encontra na próxima. No próximo vídeo a gente vai falar sobre curvas de solubilidade. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.